Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, conforme nosso grande sábio Péricles sempre fala. Então, pessoal, nós vamos começar hoje a parte de calor e energia térmica. Eu estou construindo com vocês um caminho até nós chegarmos às outras três leis da termodinâmica. Como eu gosto de brincar bastante, vocês já devem ter visto no material, vocês já foram apresentados para a lei zero. Tá? A lei zero da termodinâmica, ela é chamada de lei zero porque ela veio depois da primeira e da segunda lei, por isso que a gente costuma brincar que a gente fala que são as três leis da termodinâmica, tá? Não é porque os físicos são dislexos, mas é que a lei zero foi descoberta depois. Então, lei zero, primeira lei, segunda lei, terceira lei, tá? A lei zero, ela tem a ver com um equilíbrio entre os corpos, tá? Inclusive, isso é uma boa deixa. Quero mostrar para vocês uma coisinha sobre a lei zero, antes de começar efetivamente a... Pessoal, a lei zero, tá? Ela diz que dois equilíbrios térmicos com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si, tá? Então, pessoal, é meio bobo, parece meio bobo isso. Ah, professor, mas a lei zero, então... A lei zero não é somente uma consequência de uma tautologia lógica? Se A igual a B, B igual a C igual A igual a C? Então, pessoal, a gente acreditava nisso há muito tempo. Por isso que a lei zero ela foi comprovada, foi estabelecida como lei muito tempo depois. Perfeito? Porque nós achávamos que essas consequências lógicas também se aplicavam naturalmente à física, tá? Mas a gente percebeu que não é bem assim, tá? Eu só vou dar um contra-exemplo para vocês. É um exemplo bem simples. Se você colocar numa solução ácida uma vareta de zinco ligado a um circuito elétrico, tá? Ou melhor, duas varetas de zinco ligadas num circuito elétrico, não vai acontecer nada. Você tira as duas varetas de zinco, pega duas varetas de cobre, enfia lá, não vai acontecer nada. Então você pode dizer que o zinco e o cobre estão em equilíbrio térmico, em equilíbrio elétrico, que seja, está em equilíbrio com o sistema ácido. Tá certo? Aí agora você faz isso muito rápido. Você verifica que está em equilíbrio com o cobre, verifica que está em equilíbrio com o zinco. Aí você substitui uma das barras de zinco, de cobre por de zinco, e enfia na solução ácida. Quando você fizer isso, aparece corrente. Quando aparece corrente, significa que não tem mais equilíbrio no sistema. Tá? Ou seja, o sistema A, que é o zinco, e o sistema C, que é o cobre, eles não estão em equilíbrios com o sistema B, que é o ácido, tá certo? É um truque, é uma coisa que foi descoberta depois da eletricidade, tá? Se vocês olharem um pouquinho da história da termodinâmica, eletricidade e termodinâmica sempre foram descobertas juntas, eu estou falando historicamente, não como a gente apresenta o conteúdo, tá? E demorou até você conseguir concatenar todo esse conjunto e a gente enxergar o que está acontecendo. Quando conseguiu enxergar e entender que quando a gente fala de equilíbrio, notem, eu estou falando de equilíbrio, não estou falando de equilíbrio térmico e nem de equilíbrio elétrico, estou falando de equilíbrio geral, que é o que a gente usa o A igual a B, B igual a C, A igual a C. Tá? Quando a gente fala de equilíbrio, não funciona. A natureza dá olhada para a filosofia e dá risada. Isso é patéticos. Entendeu? Porque a natureza tem a sua própria dinâmica. Ela não tem obrigação nenhuma de obedecer exercícios mentais que a gente faça. Tá? Esse que é a importância da ciência. Tá? Isso aqui é um pequeno libelo em função da ciência também, porque a natureza tem suas próprias regras. Não somos nós que impomos as regras da natureza. Somos nós que tentamos descobrir quais são as regras que a natureza está querendo colocar para a gente. Tudo bem? Então, vamos começar agora efetivamente. Isso aqui ficou claro com relação à lei zero? Eu acho que no material que eu tinha passado para vocês, o professor comentou isso. Se não falou, está aqui para vocês. Tá? Eu fico apontando para a tela, eu sei que vocês não estão vendo minha mão, desculpa. Vou mexer o mouse. Está aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês queiram aprofundar um pouquinho mais, mandem uma mensagem no Moodle, tá? Porque a dúvida de vocês pode ser dúvida dos outros colegas.
Só um instante que a gente está tendo participação do Google Assistente. Google Assistente, se desliga um pouquinho, por favor. Ah, não. Preciso dela por causa da câmera. Não é dela não, é do celular. Opa, coloquei errado. Vamos lá. Pessoal, eu só vou pedir para vocês realmente fazerem as perguntas no Moodle, porque se vocês tiverem alguma dúvida, que surja depois, tá? Não estou falando agora. Agora vocês sempre podem perguntar para mim. Pode ser que, como tem vindo pouca gente nas aulas, pode ser que você faça uma pergunta que é a dúvida do colega e lá no Moodle eu vou poder esclarecer para todo mundo. Perfeito? Então vamos fechar isso aqui e vamos para o que interessa. Calor e energia interna. Olha só, pessoal. O calor e energia interna... Ops. Agradecimento ao TF. Agradecimento a todos os anônimos que produziram o material escrito que a gente está usando. Infelizmente, não consegui identificar todo mundo. Basicamente, o que a gente vai ver é isso aqui. Eu vou apresentar o calor para vocês, as formas de calor e mecanismos de transferência de calor. Novamente, vai ser uma aula típica. Se vocês tiverem interesse que aprofunde alguma coisa, vocês comentem. E se for alguma coisa muito sofisticada que eu não tenha pronto agora ou que eu não acho que vai ficar pronto agora para fazer uma demonstração correndo, novamente eu faço um vídeo específico. Eu queria que demonstrasse tal coisa, professor, com mais detalhes. Ótimo. Aí eu preparo aqueles vídeos mais curtos em que eu faço esses detalhes que vocês já viram que eu já fiz esse tipo de vídeo. Se eu não fiz, fiz para a Física 1, peço desculpa que eu não fiz para vocês ainda. Hoje eu estou na base do café, pessoal. Final de semana foi... Bom. Então, vamos lá. Então, eu quero comentar com vocês, já falei isso, eu vou me repetir um pouco. Desculpa se fica meio chato, mas papel do professor. Não, Matheus, se você está com dúvida agora, me pergunta, sem problema nenhum, tá? E eu respondo. Eu estou falando que se surgiu alguma dúvida, alguma coisa assim, poxa, pareceu tão claro quando o professor falou, só que agora que eu estou lendo num livro, não ficou tão redondinho, e mesmo voltando para esse vídeo, voltando para o livro, não ficou tão redondinho, aí você escreve no Moodle e eu vejo se faço um vídeo ou explico lá. Porque isso vai acontecer bastante, tá, pessoal? Quando eu vou apresentar algum conceito, para mim ele está claro, de vez em quando eu não consigo transparecer ele de uma maneira que suscite alguma dúvida em vocês. Aí quando vocês tiverem aquele momento entre vocês e o conteúdo, vocês vão perceber que alguma coisa pode não ficar clara. É nesse espírito que eu estou falando, tá certo? Voltando para cá, aqui para cá que eu falo para o conteúdo, tá? Pessoal, quando a gente fala de calor, vocês vão ver que calor tem a mesma unidade de energia. Eu respondo depois essa pergunta. Mas tem a ver, tá? Não se preocupa, não. Só quero terminar essa introdução. Pessoal, como eu estou comentando aí, eu quero definir muitas coisas, porque, para mim, tá? Eu, professor Talarico, percebi que uma coisa que acontece... Aprendi uma coisa no mestrado com um professor, gosto muito dele, o professor Matzas, lá do IFT. Ele fez uma coisa, uma aula de teoria de campos, clássica de campos, que quando eu ouvi, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte, olha, eu vou ser meio repetitivo quando vocês fizerem perguntas. Isso presencial, tá? Eu vou ser meio repetitivo quando vocês fizerem perguntas. Talvez eu pergunte uma, duas vezes, peça para você reformular a pergunta. Porque eu quero ter certeza do que você está perguntando. Porque 90% das vezes do não aprendizado, do não sucesso em sala de aula, acontece quando?
o aluno pergunta uma coisa, o professor entende uma segunda, aí ele responde uma terceira. Normalmente é o que acontece. Ok? Então, muitas vezes eu vou falar isso, a gente pode extrapolar, eu posso dar aula, vou falar uma coisa, vocês entendem uma coisa, daí quando vocês vão ver no conteúdo, puxa, mas não está batendo com aquilo que o professor comentou. Por isso vocês têm que retornar para mim. Tá? Esse retorno, eu peço que vocês retornem pelo Moodle, dada a nossa situação. Perdão. Dada a nossa situação de pandemia dessas aulas à distância. Então, o calor tem unidade de energia, como eu estava comentando, mas ele tem algumas características próprias, tá certo? Inicialmente, quando eu falo aqui que inicialmente era uma quantidade para provocar alterações termodinâmicas, naquele espírito daquele vídeo que eu apresentei para vocês, das grandezas macroscópicas se mudando no sistema, tá certo? O calor está diretamente relacionado com a temperatura. E por que eu falo que estava relacionado inicialmente com as grandezas termodinâmicas? Porque a gente aprendeu, posteriormente, como relacionar essas grandezas com grandezas microscópicas. Ok? Então, é daí que veio essa naturalidade de nós falarmos assim, olha, calor e energia, passa energia de um corpo para o outro, passa calor de um corpo para o outro, mas em termodinâmica, calor tem um sentido bem próprio. Existiu o que a gente chamou, historicamente, de teoria do calórico. A teoria do calórico era uma coisa que era transferida de um corpo para o outro. O Lord Rumford, também conhecido como Benjamin Thompson, foi ele que questionou esse modelo. Pessoal, o calórico era um fluido, tá? Fluido no sentido água, clássico, do que a gente estudou de fluidos mesmo, lá na parte inicial da matéria. Tá? Ele tinha uma característica especial, mas ele tinha pressão, volume, e era ele que fazia essa mudança de calor, de temperatura nos corpos. Calor não, de temperatura, tá? Calor veio depois. Aí o Lord Rumford, esse cara era um cara muito legal, ele era porque morreu, né? Ele era americano e colocou uma mochila nas costas em 1700 e pouquinho e resolveu fazer o mundo. Óbvio, ele teve uma educação formal, tá certo? Não que ele fosse rico, mas a família dele deu uma educação formal para ele, daí ele disse, ficar aqui não tá com nada. Vou viajar o mundo. Ele viajou o mundo, ele se tornou Lord Rumford, não é porque ele foi para a Inglaterra e se transformou em Lord, ele é Lord alemão. Ele acabou viajando o mundo, chegou na Bavária, fez a vida lá na Bavária, como... O Sir é inglês, tá? Ele recebeu o título de Sir, olha só, ele recebeu o título de Sir da Inglaterra e recebeu o título de Lord da Alemanha. Por quê? Viajou o mundo e ele fazia grandes contribuições, ele era uma pessoa inteligente. Ele era mestre armeiro, ele construía armas. Ele percebeu o seguinte, ele começou a estudar termodinâmica, ou o que se chamava na época, não sou especialista em história, mas é o prévio de termodinâmica, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada com o conceito de calórico. Porque ele, trabalhando nas fornalhas e na manufatura do equipamento, ele percebeu que se você pegasse um pedaço de metal, colocasse uma broca rombuda, tá? Porque ele não queria que furasse no metal, e ficasse girando, enquanto tivesse movimento na broca, tinha calor no pedaço de metal. Porque o pessoal dizia assim, não, você faz o seguinte, quando você faz isso, você na verdade está espremendo o material, como se o material fosse uma esponja, e você está jogando para fora o calor, exatamente como uma esponja. Ele assim, não, pessoal, esse negócio não faz sentido. Uma esponja tem um limite de quanto você consegue apertar para tirar. E até agora eu fiz coisas de semanas e não parou de sair calor. Essa explicação não está certa. Foi aí que ele propôs a ideia do calor, que para a época dele era movimento que era transferido de um corpo para o outro. Tá? Mas pensa o seguinte, desculpa, pessoal, o óculos, esqueci de tirar. Mas pensem o seguinte, já foi um ganho absurdo
Antes você tinha um fluido, assim, não. É um movimento que sai do corpo. Conceitualmente, para a época, isso era uma coisa absurda. O que é um absurdo no sentido de explode cabeça, porque assim, o que é um movimento saindo de um corpo para outro? Entendeu? Isso foi bem legal do trabalho do Rumford. Aí o Rumford deixou, com esse trabalho dele, deixou a bola quicando. Quando eu falo bola quicando, para outros pesquisadores. Essa que é a ideia da ciência. Se descobre uma coisinha, faz uma proposição, aí um outro cara assim, putz, eu sei como explorar isso que o cara falou. E o cara explora e a coisa cresce. Calor a gente mede em Joule. Basicamente era, até eletricidade era um fluido. O Matheus ele comentou que na época, na era napoleônica ou até antes, qualquer coisa nova que aparecia em física, eles consideravam que era um fluido. Tinha um motivo claro, né? Eles sabiam hidrodinâmica, apesar da gente não ter hidrostática, apesar de não ter a equação geral que nós temos hoje, já era uma área bem conhecida, então era muito mais fácil você explicar e muitas coisas ficavam fazendo lógica você explicando via fluido, tá? Voltando aqui para o calor. Calor tem unidade de Joule, tá certo? Energia tem unidade de Joule. Qual que é a diferença entre calor e energia? A gente usa calor quando a gente está falando de fluxo de energia entre um ponto a outro, tá? Em termodinâmica. Mas quando eu falo de fluxo, eu não estou falando energia por tempo, não, tá? Não é fluxo no sentido formal. Eu estou falando de energia fluindo. Acho que a melhor palavra é energia fluindo de um corpo ao outro, tá? Eu tenho energia num corpo, essa energia vai para um outro corpo. Essa energia que vai para um outro corpo, a gente chama de calor. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque nessa aula, inclusive, nós vamos falar sobre fluxo de calor, que aí é joules por segundo. Uma coisa importante, a gente só tem transferência de calor quando tem diferença de temperatura entre eles. O calor sempre passa de um calor da temperatura do calor maior para o de calor de menor temperatura. E o equilíbrio térmico, se vocês voltarem para aqueles vídeos que eu tinha falado para vocês, aquele vídeo de equilíbrio térmico ocorre quando a variável termodinâmica, a temperatura, estiver igual. Ou seja, nesse caso não tem mais fluxo de calor. Perdão, pessoal. Só porque eu fui me exibir tomando café, comecei a rotar, perdão. Tá aqui um gráficozinho só para identificar para a gente, tá? Entre energia térmica entre trânsito de corpos em temperaturas diferentes. 70 graus, 30, tem fluxo de calor, até acontecer o equilíbrio de 50 e 50. Agora, voltando. O Matheus, ele fez uma pergunta, é o seguinte. Quando uma partícula se desintegra, eu vou dividir a sua pergunta de duas maneiras, tá, Matheus? Ele fez a seguinte pergunta. Quando uma partícula se desintegra, quando ela se aproxima da velocidade da luz, tem calor? Então, quando a gente fala de física de partículas e termodinâmica e relatividade, é uma coisa bem espinhosa, tá certo? Porque basicamente, quem trabalha com relatividade detesta termodinâmica, porque normalmente termodinâmica derruba muitas bobagens de relatividade, tá certo? Relatividade é muito matemática, e se você só se guiasse pela matemática, a gente não estava descrevendo a natureza, tá certo? E a termodinâmica coloca algumas restrições. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala que uma partícula se aproxima da velocidade da luz, você está dando energia, essa partícula precisa ser acelerada, você está dando energia para ela. Você vai chamar isso de calor? Pode falar de calor, porque você pode falar, depende do meio, tá certo? A gente tem partículas ultrarrelativísticas dentro do Sol ou no núcleo das galáxias, onde você tem muita partícula quente e elas estão transferindo energia num processo que envolve basicamente termodinâmica relativística. Existe essa área, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é,
Uma partícula encontra sua antipartícula e elas vão se aniquilar, vão liberar energia. Sim, essa energia liberada pode ser convertida em calor. Ou pode ser energia convertido, pode ser convertido em calor, na forma de radiação, e esse calor pode ser usado para produzir trabalho. Tá certo? Isso é difícil de falar, Matheus. O Matheus perguntou o seguinte. Uma partícula a 30 metros por segundo, ela teria a temperatura de 30 metros por segundo? Então, a gente vai ver a relação entre temperatura e calor. Eu gostaria de segurar essa pergunta um pouquinho mais para frente. Tá certo? Porque eu vou ter que aprofundar numa outra coisa e a gente vai fugir do objetivo aqui agora. Tá? Vamos guardar essa pergunta para o momento oportuno. Quando ela aparecer, você vai ver. Assim, tá, é agora que eu faço a pergunta. Então, voltando, com relação à definição de calor, acho que está tudo ok. Agora, nós vamos falar das unidades de calor. Tá? Eu acho que é muito importante a gente converter. Como a gente trabalha com muitas unidades de energia, é sempre bom a gente ter uma tabelinha à mão. Tá? A gente chama calor, a unidade de calor é a caloria. A gente define como a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água, de 14,5 a 15,5. Faltou uma coisa nesse texto que é importante. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Nesse caso, CNP, de pressão, porque temperatura é o que a gente está definindo. Tá? E como a gente sabe que o calor é uma forma de energia, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas recomenda o uso de Joule para que a gente meça o calor. Está aqui. Unidades de medida. Uma caloria é 4,185 joules, que é igual a 3,968 vezes 10 a menos 3 BTUs. Professor, você já falou algumas vezes que você não gosta de unidade internacional. Cala a boquinha, por favor. É quando eu peço para ela falar, ela não fala. Só retomar. A pessoa está usando, mostrando BTU. Pessoal, o fato de eu não gostar de unidade britânica não significa que eu não tenha a obrigação de passar ela de vez em quando. Porque, infelizmente, o meu sonho é poder entrar numa loja, numa magazine de material e comprar de eletrodomésticos e chegar assim. Me vê um ar-condicionado com 120 mil joules, em vez de pedir um de, 9 mil BTUs. Tá? Não fiz a conversão, tá? Estou chutando valores. Por favor, não me julgue por causa disso. Tá? Mas, infelizmente, a gente tem que falar em BTU, então é sempre bom a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, está aqui as conversões. Uma caloria, 1,185, 3,9 vezes 10 menos 3 BTUs, 1 joule, os outros dois, e o BTU nas outras formas de conversão. Tá certo? E tem uma outra energia, uma forma de energia, isso vocês vão usar em Física 3, bastante, mas se vocês têm bastante interesse, vocês vão ver a ideia do elétron-volt. Um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, uma quantidade pequenininha, uma quantidade de energia bem pequenininha. É necessário para você movimentar 1 metro um elétron, uma diferença de 1 volt de potencial, que, em calorias, dá 3,82 vezes 10 a menos 20 calorias. Tá certo? Pessoal, só para ilustrar para vocês, o LHC, antes do último upgrade, eu acho que em 2018, tá? Ele estava produzindo, os feixes que colidiam, uma quantidade absurda de energia, que era 4 vezes 10 na 18 eletronvolts. Todo mundo estava comentando, meu Deus, vai abrir um buraco negro. Você sabe por que é uma maneira de ver que isso é pouco provável, chega a ser até soar meio fantasioso? Porque 1,4 vezes 10 na
18 eletronvolts equivalem a 1,28 calorias. 1,28 calorias, qualquer processo aqui na Terra, a gente faz brincando. Acho que até batendo palma eu posso produzir 1,28 calorias. Tá certo? Vocês podem argumentar, mas lá é densidade de energia. Tudo bem, densidade de energia provoca algumas coisas diferentes, mas efetivamente a energia total não é tão grande assim. Tá certo? Mas quem foi o caboclo que fez essa relação entre a caloria e o joule? É esse senhor, James Joule. Foi ele que fez essa relação. O trabalho dele foi tão importante que a unidade de energia recebeu o nome de joule. Ele sempre trabalhou muito com mecânica, a parte de mecânica da física, trabalho mecânico, eletricidade e calor. Ele relacionou, ele descobriu o efeito Joule, ele que fez a relação entre equivalente mecânico e energia, tá? Quando ele fez a medida de calor, o que ele encontrou, eu escrevi só 1,18, tá? 4,18 joules. Na medida dele, que ele fez em 1949, por aí, foi 4,187 joules. E se vocês olharem, é 4,185. Ou seja, ele estava com precisão nas medidas dele até aqui. Tá certo? Ele tinha possibilidade de trabalhar com material químico, equipamento, porque ele era mestre cervejeiro. Então, ele tinha acesso a elementos químicos, ele tinha acesso a uma oficina de mecânica relativamente... Depois eu respondo isso, Matheus. Ele tinha acesso a elementos químicos, ele tinha acesso a laboratório de mecânica, porque ele tinha que consertar os equipamentos dele, tá certo? Ele tinha acesso à parte de eletricidade também. Então, ele tinha a possibilidade e o equipamento. Como que ele fez isso? Basicamente, ele determinou a equivalência desse jeito. Ele tinha hastes, que ele colocou pesos, ele conseguiu calcular o atrito disso aqui, colocou um termômetro, e quando as hastes desciam, provocavam um aquecimento na temperatura do fluido. Tá certo? Esse fluido, se aquecia, ele conseguiu encontrar isso. Pessoal, ele fez esse experimento com vários líquidos, tá? Como ele era mestre cervejeiro, ele fez experiência com água, fez experiência com álcool etílico, fez experiência com álcool isopropílico, fez com materiais compostos. Vocês já imaginam qual material composto que ele fez a experiência? Ele fez com cerveja também, tá certo? Foi dessa maneira, fazendo com vários materiais e fazendo regressão linear nesses vários materiais, que ele conseguiu determinar aquele 4,185. Tá certo? Então, por favor, não subestimemos o trabalho dessas pessoas que fizeram um trabalho 2, 3 séculos antes da gente. O fato da gente ter eletrônica de precisão não significa que o trabalho deles não foi preciso e seguro o suficiente. Olha só, eu quero fazer esse exemplo com vocês. Eu quero que vocês deem uma pensada. Eu vou pedir, como eu sempre faço com vocês, eu vou pedir para vocês 3 minutos para vocês esboçarem essa... Quando eu falo esboçarem, pessoal, vocês não precisam chegar no resultado final.
Vocês escreverem no papel, eu acho que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí, quando eu for fazer, vocês vão ver que vai ser bem melhor para a gente poder achar a conta. Um estudante faz uma refeição de 2.000 calorias em alimentos e quer fazer o equivalente de trabalho no ginásio. Ao levantar um peso cuja a massa chega a 50 quilogramas e quer fazer o equivalente de trabalho no ginásio ao levantar um peso cuja massa chega a 50 quilogramas. Quantas vezes deverá praticar esse exercício para dissipar uma quantidade equivalente de energia? Admitir que em cada elevação o peso sobe 2 metros e que não há trabalho durante a descida até o piso. Pessoal, cuidado que todo esse enunciado tem coisas importantes. Já vou adiantar para vocês. Tem uma pegadinha aqui quando escrevi caloria em alimentos. Daqui a 3 minutos, comento com vocês. Tá bom? Vou deixar o enunciado aí. E já estou de volta daqui a 3 minutos. Vamos voltar, pessoal? Olha só o que nós temos aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Quando a gente fala é, 2.000 calorias, não tem a ver, não. 2.000 calorias em alimentos é o seguinte. Perdão, pessoal. É por algum motivo que eu não sei qual é. Vou me abster de fazer qualquer comentário que possa soar rude. Em nutrição, eles trabalham com alimentos. Quer dizer, na verdade, tem a ver com alimentos mesmo, Matheus. Em vez de eles trabalharem com 1.000 calorias, eles inventaram uma unidade que é calorias com C maiúsculo. Ou seja, ao invés de eles escreverem 1 quilocaloria, elas escreviam, as pessoas dessa área escreviam 1 caloria com C maiúsculo. Então, C maiúsculo para 1.000 calorias e C minúsculo para qualquer outro valor. Até que a própria área da nutrição percebeu que isso não fazia sentido e eles começaram a usar a unidade internacional e começaram a usar 1 quilocaloria. Tá certo? Mas, durante muito tempo, as empresas se aproveitavam disso para fazer mau uso. Há muitos anos atrás, tinha uma propaganda na televisão sobre maionese, em que falava que maionese era diet, não engordava, porque uma colherzinha só tinha 40 calorias. E quando eles colocavam na propaganda, eles escreviam assim, ó. Olha. Só pegar uma borracha que tô... Deixa. Eles escreviam assim, ó. 40 calorias assim. E aí, eles estão falando de 40 calorias ou 40 calorias minúsculo. Aí o próprio CONAR, que é um órgão que fiscaliza as propagandas, disse, não, isso é enganoso. Depois a propaganda foi corrigida e eles passaram a usar 40 quilocalorias. Aí eles perceberam que não valia mais a pena esse tipo de propaganda. Tá certo? E outra coisa que muito boa que aconteceu foi que todo o material agora vem de alimento no Brasil, pelo menos vem em quilocaloria para a gente ter noção. Tá certo? Para ele estar adequado ao metro, tem que estar em quilocaloria. O que isso significa? Então, que para esse problema, o trabalho que ela quer realizar é de 2 vezes 10 a
3 calorias com C maiúsculo, porque é em alimentos, ou seja, calorias de nutricionista. Então, é 2 vezes 10 nas 6 calorias. Começa por aí. Então, vamos converter essas calorias para joule, que é a unidade que a gente vai fazer o uso. 8,37 vezes 10 na 8 calorias. Joules. Desculpa. Agora a gente tem que pensar no exercício. Como que a gente faz essa conversão? A gente vê quantas vezes ele tem que subir. Pessoal, o Joule mostrou para a gente que a conversão a relação entre trabalho mecânico e trabalho de calor é direta. Então, eu posso escrever isso aqui. Ó. O trabalho que é realizado na forma de energia mecânica, que nesse caso vem a ser energia potencial gravitacional, é o número de vezes que a gente vai subir o peso. Lembra, a gente não está contando a descida. Se quiserem contar a descida divide-se por 2. mgh igual a 8,37 vezes 10 na 8 joules. Isolo o número de subidas. Vezes 2 metros de altura. Isso dá 8.540 vezes que ela tem que elevar. Por isso que a gente fala que a melhor solução... Opa! Perdão, o exercício está ocupando. Não, mas não perdeu muito não, só o cantinho. Por isso que a gente fala que sempre vale muito mais a pena fazer o quê? Além dos exercícios, fechar a boca, porque ela tinha que subir 8.000 vezes a barra para poder queimar aquilo que ela consumiu. Tá certo? Então, vamos continuar. Não, você tem que fazer muita atividade física para você conseguir consumir. Mas não se preocupa que levantar peso não é uma atividade que se faz para perder peso, né? Você faz para ganhar tônus e força. Para ganhar peso, perder peso, você faz, sei lá, tenta tirar a faixa verde em zumba, step, corre, anda de bicicleta, nada. Aí você realiza bastante atividade. Gasta bastante energia. Mas, de novo, não é da ordem de duas... não é da ordem de 3 na 8 joules, tá? Ou de, se vocês preferirem, 10 na 6 calorias. Uma aula de ginástica bem feita consome, em média, entre 700 quilocalorias e 1.000 quilocalorias, tá? Mas aí tem que ser bem power. Pessoal, uma coisa que é importante para a gente ficar claro é que cada material absorve de uma maneira diferente a energia, tá certo? Essa maneira diferente de absorver energia é o que a gente chama de capacidade calorífica. O quanto de calor um material, uma amostra, quando eu falo material, estou falando da amostra, uma quantidade específica do material. E para elevar 1 grau um grau Celsius ou 1 grau Kelvin dessa substância. Qual que é a unidade?
A unidade é essa aí, joule por Kelvin. Na prática, a gente usa caloria... o que eu quero dizer, no SI, provavelmente em engenharia, vocês vão usar bastante joule por Kelvin, mas na prática, no dia a dia, normalmente se usa caloria por graus Celsius, tá? Então, se acostumem com os dois e sempre tenham atentos para olhar a unidade, para vocês não caírem em buraco, tá? Pessoal, estou falando de substância, tá? Se uma amostra possui mais de uma substância, a capacidade calorífica total do material com mais de uma... tá focando. Opa, focou. É descrito como uma composição linear das capacidades caloríficas individuais. Perfeito? Pessoal, a capacidade calorífica, ela dá origem a essa fórmula aqui. A variação de calor igual a capacidade calorífica do material vezes ΔT. É uma fórmula que vocês já devem, provavelmente vocês já viram em física, em química. Tá certo? Isso está associado com a sua amostra. Mas é mais interessante, em vez de a gente ficar falando de amostra, a gente associar ao material, ou seja, eu faço uma tabela não para uma amostra específica, mas para um material específico. Aí o que a gente coloca chama isso de calor específico. A definição de calor específico é essa que está aí. C minúsculo igual a C maiúsculo de capacidade calorífica dividido pela massa. Tá certo? Aí, quando a gente fala de amostra, a gente acessa uma tabela de materiais. Certo? Uma tabela de materiais. E o ΔQ é o quê? Como vocês preferirem. Vai ser a massa da sua amostra, o calor específico do seu material, vezes ΔT, a variação de temperatura. Existe também o calor específico molar, tá certo? Onde o C, esse C cursivo, é a massa molar vezes o calor específico, tá certo? Aí a gente pode escrever, ele é prático para quando a gente faz química. A energia térmica vai ficar nessa forma que está aí. Diz o quê? O ΔQ é igual ao número de moles da substância vezes o calor específico molar, sei lá como vou fazer esse C, vezes ΔT. Ok? Agora uma tabelinha de calor específico, massa molar e o calor específico molar. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente ver como que é válido, como a gente pode tirar boas informações quando a gente tem... pode tirar boas conclusões com informação que a termodinâmica pode dar para a gente. Tá certo? Deixa eu só fazer. Em um episódio de gripe, um homem de 80 kg tem 39 graus de febre, cerca de 2 graus Celsius acima da temperatura normal de 37. Considerando que o corpo humano é constituído essencialmente de água, qual seria o calor necessário para produzir essa variação de temperatura? Deem uma pensadinha nisso aí. Tá certo? Por favor. Mais 3 minutinhos, de novo naquele mesmo espírito. Deem uma imaginada como que vocês vão relacionar com isso. Tá? Anotem a capacidade calorífica da água.
é o calor específico da água, que é 4.190 joules por quilograma vezes Kelvin, e deem uma pensadinha. Vamos lá, pessoal. Olha só. Pessoal, vamos fazer a coleção de dados, como sempre, tá certo? Eu estou só com fone. Ah, não, agora esquece. Esquece essa informação, vocês não precisam dela. Então, olha só, vamos fazer a coleção de dados. Aqui embaixo tá bom. Aqui. Ótimo. A gente sabe que a massa do homem é de 80 quilos. Saudades meus 80 quilos. Mentira. Nunca tive 80 quilos, pessoal. Mais magro que eu fiquei. Minto, já tive 80 quilos. Quando eu era muito novo, 17, era um pau de vira-triplo. Cheguei a 72. Como é que é? Oversharing. Informação demais. Estou brincando. Vamos lá, pessoal. A capacidade calorífica da água. 4.000, capacidade calorífica não. Calor específico da água. Capacidade calorífica é outra coisa. 190 joules por quilograma vezes Kelvin. A nossa variação de temperatura, a pessoa está com 39 graus e a temperatura normal de uma pessoa é 37. Isso dá 2 graus Celsius, que dá 2 Kelvin. Vocês viram no material que está relacionado 1 a 1, grau, variação Kelvin, variação Celsius. Agora eu vou usar o quê? ΔQ igual a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá certo? Isso é 80. Vezes o calor específico, 4.190, vezes a variação de temperatura. Fazendo essa conta, isso dá 6,7 vezes 10 na 5 joules, pessoal. Só muita energia para ter essa variação de temperatura. Tá certo? É por isso que uma pessoa, quando ela está doente, ela precisa tomar água e precisa se alimentar bem, porque para manter essa variação de temperatura, aí a gente entra em coisas do corpo. Desculpa novamente. A gente gasta muito energia. Tá? Só para ilustrar para vocês, porque a pessoa sempre fica acabada quando ela fica doente. Há uma coisa, eu não sei se vocês, na profissão de vocês, vão chegar nisso, mas eu sou obrigado a falar, eu acho importantíssimo. O calor específico é uma propriedade intrínseca do material, tipo densidade, mas ele está relacionado com a seguinte coisa. Existe um calor específico à pressão constante, existe um calor específico a volume constante. Tá certo? Essas duas quantidades estão relacionadas. Tá certo? A diferença entre elas acreditem ou não, não está nas minhas notas de aula e vocês não vão encontrar na maioria dos livros de vocês, não, tá? Já volto aí, já volto. Quer dizer, já volto a olhar para vocês. Estou olhando para o livro que eu peguei essa informação. Num livro de química, provavelmente vocês vão encontrar isso, tá? Mas eu acho importante a gente ter isso em física. A relação entre calor específico, a pressão constante e a volume constante, tá? Não vou fazer todo o processo, porque envolve a primeira lei e a gente não está... Talvez eu faça... Quer dizer, eu vou fazer quando a gente estiver nessa situação.
tá? Mas eu quero já apresentar para vocês, para adiantar, para vocês não perderem essa informação. Ela é, basicamente... Vou apresentar o resultado final já. Cp menos Cv igual a constante dos gases ideais, ou se vocês preferirem, o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann. Esse K aqui é de constante de Boltzmann, não é de Kelvin. Ok? Então, voltando para cá. O calor específico, a pressão ou a volume constante, ele pode variar também com intervalos de temperatura. Então, se você precisa de uma coisa muito específica, a conta que tem que fazer envolve essa integral. Tá bom? O que a gente faz uso normalmente... O que nós fazemos uso normalmente é isso aqui, ó. Faz normalmente não. Essas contas que eu mostrei para vocês antes, que envolvem ΔQ e ΔC, na verdade é isso aqui, ó. Q igual a M integral da temperatura final, inicial. Temperatura final do calor específico como função de temperatura, vezes dt. A gente usa isso aqui, ó. Teorema do valor médio do cálculo. T final, T inicial. Onde esse C é o calor específico médio, tá certo? Entre T inicial e T final. Ele só não vai valer se a variação de temperatura for muito grande. Mas quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo. Tá certo? Vou deixar para vocês pensarem o que é o teorema do valor médio, que vocês lembrarem de cálculo. Opa! Tem uma técnica de calorimetria que você usa para descobrir do que é feito o material usando variação de temperatura. Tá certo? Eu não vou fazer, eu só vou indicar como nós podemos fazer e como nós devemos fazer. Basicamente, para resolver esse exercício, anotem, eu quero que vocês façam, se tiverem dificuldade, me procurem. É lembrar que ΔQ é o calor específico da água, não é igual não. E ΔQ é o calor que a água cede ou recebe, e ΔQx é o calor que cede ou recebe o material. Aí vocês têm que lembrar que o calor que a água recebe é igual a menos o calor que o material cede. A água vai receber, vai ceder e vai receber o calor que o outro ceder. Usando essa relação, vocês conseguem encontrar. Eu quero que vocês se esforcem e tentem resolver isso. Pensem como fazer. Tá? Se tiverem dúvida, eu gravo um vídeo de 5 minutos fazendo isso, mas eu queria que vocês tentassem. Pessoal, opa! Uma substância pode receber energia e não alterar a temperatura? Pode. Para que isso aconteça, a gente tem que ter mudança de fase. Sair de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de sólido para gás, tá certo? Para que isso aconteça, tem que acontecer o quê? A gente precisa receber ou ceder energia térmica. A unidade dessa quantidade associada à transformação é joules por quilograma. Tá aí um exemplo de um material que se transforma em temperatura ambiente, um metal. E eu, por algum motivo, não escrevi a fórmula do calor latente em nenhum lugar. A fórmula do calor latente, vocês conhecem, é essa aqui.
ΔQ, o calor que ele recebe para mudar de estado, é igual à massa do material vezes essa quantidade que a gente chama de calor latente, L, que é joule por quilograma. Aqui um exemplo de galho mudando de estado na mão do pesquisador. Por que o pesquisador está com luva? Porque galho é uma neurotoxina. Tá? Então, quando vocês veem youtuber fazendo essas coisas com a mão, que eu já vi, ele não tem amor nenhum à própria vida e, não, na verdade, ele não pesquisou o suficiente para fazer a experiência. Tem alguns que falam assim, fica tão pouco tempo. Tá, se o cara não mexe com galho normalmente, uma vez ou outra, não vai dar, tem pouca probabilidade de causar algum problema sério. Tá aí, tabelas de calor de fusão, ebulição, evaporação, tá certo? Com as temperaturas. O que eu quero dizer com isso? Isso é o básico quando eu passo do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido para o líquido ou líquido para o sólido ou do líquido para vapor. Tem uma terceira tabela que quando ele passa de sólido para o vapor, que é a sublimação. Mas é mais difícil de acontecer, então a gente está omitindo aqui. Pessoal, outro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, a conta, mas a gente vai discutir passo a passo. Eu tenho um gráfico com água, 1 grama de gelo, indo para 120 graus de vapor, de temperatura no estado de vapor. O que vai acontecer? Eu vou ter o gelo a menos 25 graus, aí eu vou esquentar ele vai ser gelo mais quente, até chegar a 0 graus. Aqui tem uma mudança de estado, porque não tem a variação de temperatura, é um gráfico de temperatura por calor que ele recebe. Aí ele esquenta, 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 esquenta. Aí o que acontece? Ele vira vapor. Você precisa de muita energia para transformar em vapor. Olha só, pouca energia para transformar em gelo, muita energia para transformar em vapor, e depois você esquenta o vapor até 120 graus. Está aqui a descrição do que a gente viu lá. Tá certo? Façam esse exercício. Eu acho muito importante vocês se exercitarem. Não vou fazer tudo, porque é uma coisa relativamente simples e o difícil a gente já discutiu. Estamos indo para o finalzinho da aula, pessoal. Não se preocupem, vocês vão poder almoçar em paz. Não, a não ser que vocês já estejam almoçando, que também não tem problema nenhum. Pessoal, transferência de calor ocorre em 3 formas. Só 3 formas. Condução, convecção e radiação térmica. Que estão representadas nessa figura. Condução, o metal conduz o calor. Convecção, o fluido, o líquido, esquenta embaixo, ele começa a movimentar, o que está frio desce. E irradiação, ou radiação. O calor vira ondas eletromagnéticas e essas ondas se afastam da fonte. A gente pode definir isso como condução, transferência de energia térmica sem transferência de massa através de vibração molecular. O que? O café? Condução. Lembra quando Thomson falou o Lord Rumford falou que o calor era movimento? Tá aí, pessoal. No final, ele não estava tão ruim, não. Vibração molecular é movimento. Mas foi importante para a nossa tecnologia. Convecção. Transferência de energia térmica com transferência de massa, ou seja, o calor vai no objeto e o objeto se desloca, é o que acontece nas panelas. E radiação térmica. Transferência de energia de massa sem transferência de energia térmica sem transferência de massa. Lembra quando eu falei de ondas? Que ondas normais não têm transferência de massa? Cabe para aqui também. Ou seja, a radiação térmica está dentro daquele conteúdo que a gente viu. Tá certo?
Não dentro totalmente, porque são através de ondas eletromagnéticas, mas faz parte daquele conteúdo quando vocês chegarem em Física 3. Vocês vão recuperar aquilo e trazer para a Física 3. Pessoal, a condução térmica é aquela que eu falei que tem energia de fluxo. Desculpa gaguejar tanto. Tem um conceito de fluxo. Tá certo? O calor transferido, que é joule por segundo, que é representado por H, que é o que? Caloria por tempo. Essa constante, condutividade ou condutibilidade térmica do material, ou seja, tem outra tabelinha que vocês têm que acompanhar. A área de contato, isso não tem como se livrar disso. E a diferença de temperatura dividido por essa constante, que é a distância, o tamanho do material. Tá certo? Então tem um fator geométrico, que é esse aqui, um fator físico associado com características do material e a variação de temperatura. Tá? Uma coisa importantíssima, eu não vou deduzir essa equação para vocês, mas vocês precisam saber uma coisa. Isso acontece no que a gente chama de regime estacionário. O que é regime estacionário? Eu coloco uma coisa em temperatura quente e uma coisa em temperatura fria, essa equação não vale de imediato. Você tem que esperar começar a ter fluxo de calor e esse fluxo estabilizar. Quando ele estabiliza, é o que a gente chama de regime estacionário. Tá? Com isso, a gente pode associar com a ideia de resistência, tá certo? Resistência térmica, tá? De um material, que basicamente é inverso dessa quantidade aqui, K sobre L, L sobre K, tá certo? Em que a gente pode escrever também a condução na forma de área do objeto, diferença de temperatura, dividido pela resistência do material, tá? Ou a composição da resistência se for um material composto, tá? Aqui uma tabela de condutividade, para vocês ficarem cientes, terem a mão para fazer exercícios. Perdão, pessoal. Mas no Wikipedia deve ter uma melhor ainda, tá certo? E finalizando, mas não menos importante. Escondi um exercício, tá, pessoal? Vou deixar esse exercício para vocês. Opa! Novamente, se vocês tiverem dificuldade, me procurem. Radiação térmica. Radiação térmica é a terceira forma de transferência, tá? O Stefan Boltzmann, eles descobriram uma maneira de relacionar essa transferência de calor com a temperatura. Onde a gente tem H, que é aquele joules por segundo, igual a sigma, que é uma constante universal, Stefan Boltzmann, 5 vezes 66 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin. Tinha que ter watts por metro quadrado, que é a intensidade da fonte. Lembra quando a gente falou lá de ondas sonoras? A gente definiu o conceito de intensidade, também vale para ondas eletromagnéticas. Área é a área do objeto que está recebendo. E aqui, isso aqui é para um corpo negro. Para um corpo real, a gente chama de corpo cinzento, a gente coloca esse epsilon, que é uma coisa entre 0 e 1. Um corpo muito ruim não absorve, isso aqui seria 0. O corpo ideal é 1, que a gente recupera esse caso. Tá certo? São as ondas eletromagnéticas que levam esse material, isso. Tá? Existe uma dedução mais sofisticada que envolve que a gente consegue mostrar isso usando o conceito de ondas, mas não é o nosso papel aqui. Para finalizar esse exercício, eu quero fazer com vocês. Um estudante está sem roupa em um quarto a 20 graus Celsius. Se a temperatura da pele do estudante for 37 graus, que quantidade de calor perderá em 10 minutos, admitindo que a emissividade do corpo do estudante seja 0,9, ou seja, não é um corpo cinzento. Tomar a área do estudante superficial como 1,5 metro. Pessoal, a gente vai fazer uso daquela fórmula que a gente viu.
Vou escrever ela aqui, não se preocupem. Então, olha só, a gente quer saber qual que é a emissão. Epsilon, que a gente sabe que não é um corpo perfeito. Sigma é uma constante de Boltzmann. A área do estudante foi dada e a variação de temperatura. T na quarta menos T na quarta final menos T na quarta inicial. Isso aqui dá a verdade de ΔH. Vamos substituir os valores. Vamos fazer só a coleção de dados, que é sempre bom. Variação de temperatura é 20 graus. É, 20 graus não, né? É 37 menos 20. Está saindo do corpo mais frio para o mais quente, né? O que eu quero dizer. Esse fluxo de energia está indo do mais quente para o mais frio, ou seja, esse inicial quer dizer o mais quente indo para o mais frio. Inclusive está errado aqui, tem que ser o contrário. 20 menos 37. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui a gente usa em graus em Kelvin, tem que fazer a conversão. Isso vai dar 293 menos 310. Isso aqui na quarta, isso aqui na quarta. Por isso que a gente tem que fazer essa conversão, tá? Porque esses temos na quarta, senão não funciona a expressão. O calor. Na verdade, pode ser o contrário, para a gente pegar o calor recebido pelo quarto. Vai ser 567 vezes 10 na menos 8, constante de Boltzmann, vezes a área do estudante, vezes 0,9, que é o coeficiente dele, vezes o quê? 310 na quarta, menos 293 na quarta. Isso aqui, o calor que é recebido pelo quarto, é 143 joules por segundo. Tá certo? Se a gente quiser saber o calor que ele perdeu, essa é a potência de radiação do rapaz, ou seja, o quanto o quarto está recebendo. Ele está recebendo essa quantidade. O do rapaz, a gente coloca o sinal negativo porque ele está perdendo essa energia, né? E o calor, se a gente quiser, é potência vezes o tempo, que é o que a gente quer. Ele falou que ele ficou 10 minutos pelado. Então, 143 vezes 10 minutos, que é 600 segundos, 58, perdão, vezes 10 na 4 joules. Tá certo? Olha só, pessoal, a gente tira um monte de informaçãozinha usando a termodinâmica, importantes para o nosso dia a dia. O fato da gente sentir frio é que a gente está perdendo energia e o corpo não gosta de ter que ficar repondo à toa. Pessoal, bom almoço para vocês. A gente se fala na aula de amanhã. Eu ainda vou decidir se vai ser síncrona ou assíncrona. Até mais, pessoal.